Hoje eu tô aqui com o Max, que é meu cabeleireiro, meu paciente já há mais de 10 anos, visagista, influencer, fundador do Bimax Hair and Care. E a formação do Max como cabeleireiro é muito importante. Ele tem uma formação em Paris no Claude Julliard e também na Makeup Forever, em Londres no Toni Guy e agora mais recentemente ele foi para a Coreia fazer a formação Academia Juno, né? Isso. Legal, viu, Max? Porque a gente vê assim que o estudo, né, tanto na minha área quanto na sua área é importante. É importante a gente estar evoluindo, inovando e procurando novas tendências. E aí, em relação a isso, né, a gente vê que a gente tem muita similaridade. E o cabelo e a pele são cuidados por você, porque você faz não só maquiagem, mas você também cuida do cabelo. E a gente tem um mundo muito aproximado. Como é que você vê isso do ponto de vista, né, do cabeleireiro, do maquiador? O que que as pacientes chegam para você pedindo? O que que você vê? Quais são as dores delas no seu dia a dia? Porque assim, olha, gente, eu me atualizo nas perguntas e respostas de dermatologista pelo Max, né? Porque ele ouve várias coisas e eu falo, Max, não é assim, Max, isso não tem evidência científica. Então, eu fico tentando atualizar vocês desse ponto de vista e eu vou mostrar para vocês um pouco do que a gente conversa no salão, tentando entender as dúvidas, não só dele, mas as minhas também. Bom dia. Maravilha. Gente, muito obrigado, Maíra, pelo convite, que a apresentação, né? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você nesse podcast. A Maíra dispensa comentários em relação a estudo, a credibilidade. Eu sempre digo que no salão a gente ouve de tudo, parece uma pesquisa, porque nós temos um contato tanto com mulher como com homens diariamente que estão em evolução, estão em busca de querer estar melhor. E a gente sempre tem, com essa pesquisa, assim, o nome da Maíra é muito forte. Todo mundo fala, eu conheço, ela foi minha professora, foi a minha melhor aula. Então, parabéns também pela carreira que você tem, que é Obrigada. irretocável, e eu fiquei super feliz com o convite. Nós temos, de fato, um contato enorme, porque muita coisa que as mulheres fazem, não só as mulheres, né, gente, os homens principalmente, porque hoje a gente vem vendo que esse preconceito de o homem se cuidar diminuiu muito. Tudo tem sido mais tranquilo. Então, a gente vê que a dermatologia associada à beleza dentro do salão é um caminho que tem uma conexão muito grande, porque várias situações que as pessoas fazem refletem na pele e refletem no cabelo. Como, por exemplo, o uso de testosterona, a adição do chip da beleza, que é uma coisa que a gente ouve muito, a gestrinona, oxandrolona. Por quê? Na O que vontade você de vê da pele e do cabelo, então, nesses casos? Então, na vontade de ver o corpo melhor, né, a gente acaba sentindo a pele ficando muito mais grossa, a pele do rosto, né, assim, com os poros muito mais dilatados, com o uso dos hormônios sintéticos, né. Às vezes eles até falam que não são sintéticos, são bioidênticos, mas a gente tem a cliente, a partir do momento que ela começa a usar algum tipo de hormônio, alguma melhora para o corpo, vamos dizer assim, né, com as longevidades, com a potência de conseguir melhores resultados, a gente percebe essa pele extremamente mais dilatada, mais grossa, então o acabamento da maquiagem acaba não ficando tão sofisticado. E uma outra questão que é muito visível assim nos primeiros meses e com quase 90% das pessoas é a queda de cabelo. O raleamento, o afinamento, aquele cabelo que conseguia antes ser muito loiro, hoje já não consegue mais. E quando a gente vai fazer as perguntas ou é porque estão com canetas emagrecedoras, agora muito mais forte o Mounjaro, ou com o uso de chips, testosterona, e algum outro elemento bem potente para resultados estéticos e que acabam danificando muito a questão principal, que é cabelo e pele, né? E que está no rosto ali. Essa é uma visualização muito forte que a gente percebe no salão. E você vê assim que muitas procuram você num momento de fragilidade, por exemplo, separou, tá com problema na família. O que que você acha assim que essas mudanças radicais assim de visual que você percebe no seu salão? Estão ligadas a momentos de vida. Hoje, principalmente com transição de carreira. As mulheres, elas gostam muito de fazer essa mudança em transição de carreira e como visagista, eu sou especialista em construção de imagem. Então,
Vamos imaginar, se você trabalhava no marketing de influência, por exemplo, e hoje você está tendo uma oportunidade no banco, né? São imagens diferentes. Então eu vejo que existe muito essa procura nessa hora, principalmente agora, atualmente, mas já tivemos momentos onde as mulheres estavam mais fragilizadas e achavam que ao finalizar um casamento, ao ter filhos, precisavam ter uma mudança. E o que a gente vê é que vocês precisam, tanto a mulher quanto o homem, né? Porque tem homem também, tá? Ontem não, no sábado teve um homem que veio e ele falou, Max, mas aí eu preciso que você me arrume, tá? Eu separei, eu já coloquei lente de contato, ó, já fiz o meu nariz, eu era feio, rapaz, olha aqui como é que eu tava. E essa namorada nova dele estimula a que ele tente ver a sua melhor versão, né? Sabe o que eu acho interessante? É que assim, antigamente a gente tinha no consultório, a gente ainda tem muito, né? Mas homens, né, gays que faziam procedimentos estéticos. E às vezes as pessoas falavam assim: "Ah, mas eu acho que você quase não tem paciente homem que faz toxina botulínica, que faz botox". E a gente tem hoje. Então, assim, saiu aquele mito de achar que o homem não podia se cuidar, ou que era só o homem gay que podia se cuidar, e agora a gente tem os homens héteros e que estão, assim, se cuidando também. Então, parou aquela ideia de que, se você fizer botox, né, você é gay. Não, não é isso, entendeu? É Existia um até o termo, cuidado. né, metrosexual, que era esse homem que Isso. se cuidava muito, até para não ter esse contato com, por exemplo, o gay, né, o homem Uhum. que se cuida muito é gay. Então, existiu esse termo. E hoje, praticamente ninguém fala disso, porque é tão natural Ninguém. os homens se cuidarem. Aliás, eu sempre falo como assim, gente? Você não cuida? Você não vai na... Hã? Como assim? Ficou cringe, né? Agora não se cuidar, assim. Antigamente, eu tinha muitas pacientes que faziam botox escondido das amigas, falavam assim: "Ai, minhas amigas não podem saber que eu faço botox". Mas isso acontecia muito no salão. As pessoas falavam assim, ó: "Ai, eu fiz botox". "Fez o quê?". "Ai, eu fiz botox". Era uma coisa que parecia um segredo, assim, sabe. "Ai, eu fiz um botox". E hoje, pelo contrário: "Nossa, eu fui lá, eu fiz botox, eu fiz sculpt, eu fiz isso, eu fiz aquilo", e já vai compartilhando. Aí a cadeira do lado fala: "Sério, quem que é sua dermatologista?". "Ai, eu não gostei de tal coisa". "Nossa, me derreteu o meu rosto". E aí começa uma conversa que eu adoro, porque a gente vai ouvindo uma opinião de um, ouvindo outra, né, da outra pessoa, e geralmente são opiniões muito distintas, porque as pessoas são assim, né. O Aham. que muitas vezes funciona em uma pele, funciona em cabelo, não vai funcionar, de repente, em uma outra pessoa, porque é muito orgânico, é único isso. Isso, verdade. Max, uma coisa que eu queria muito saber, que eu queria que você contasse para as pessoas é assim: o que que você já fez no rosto? Me conta. Gente, essa é uma pergunta, né, que todo mundo faz realmente. Olha, eu já fiz no rosto os procedimentos. Na verdade, eu confio na Maíra, porque se eu fosse fazer tudo que eu queria, eu tinha feito tanta coisa, principalmente porque a gente é assediado o tempo inteiro pela mídia, né, pelas celebridades, por Hollywood. E houve a época das Kardashian, que elas estavam extremamente exageradas, os homens, né, a gente fala de um modo geral. Então eu chegava e falava assim: eu quero fazer boca. Eu queria fazer, porque a minha boca, gente, ela aqui é mais volumosa e a parte de baixo, ela sempre teve um volume que eu gostava. Ela falava: eu queria fazer essa parte aqui, mas eu fazia assim, ó, né? Que era a boca da Kylie J, né? E aí ela falava: não faça. Então, assim, eu nunca fiz boca, por exemplo, né? Mas eu sempre quis fazer muito mais coisas. E ela sempre dizia que o meu rosto já tinha um formato que era muito É o eh, formato desejado. desejado, então que eu, na verdade, tinha que estimular outras questões, né. Então a gente fazia botox, já fiz o sculptor, né, várias vezes É, mais lateral do rosto. para poder melhorar a parte de colágeno, né. E aí a gente sempre tinha essa discussão, né, de boca principalmente, que era uma coisa que eu queria fazer. E mandíbula E também. mandíbula, é verdade, porque eu sempre levava o rosto, sabe, assim, eh, do Super-Homem, o rosto daquele menino do The Vampire Diaries, né, Aham. o Demon. Eu levava esses rostos que eram muito projetados, e eu acredito que muito disso é por conta do acesso que a gente via, o bombardeamento de informações, era o rosto Isso, que todo mundo fazia, né. isso. E aí a Maíra ia muito na contramão disso.
Isso. em Ficava parecendo relação. que eu era até meio old É, falou, fashion, gente, né? ela não quer Que eu era fazer, meio fora da né? moda. Isso, então assim, pra falar a verdade, a gente também fez, acho que, você pode falar melhor, aliás, É, do que nós na, fizemos, na né? verdade, assim, o que que acontece? Várias coisas aconteceram, né, ao longo desses 10 anos que eu cuido Aham. você. Então, A gente viveu várias fases, né? exatamente, Aham. porque a estética facial passou por Vai várias mudando. modas, né? Exato. Então, quais foram as modas? A moda da harmonização facial. Aham. Então, o pessoal colocava 20, 30, 40, até 70 ml no rosto do paciente. Eu falava, Max, não vai ficar bom para você. E ela, uma vez, eu só vou aí se você fizer 5 ampolas no meu queixo, não foi uma vez que eu Foi, falei assim? foi. E aí eu lembro que ela fez, acho que umazinha, só pra conectar uma coisa com a outra, na lateral, que era o olhar que ela teve, que eu não tinha visto, porque, gente, os especialistas, eles olham totalmente diferente. A gente acha que a gente quer queixa aqui na ponta, e no final a gente vai ficar parecendo um Frankenstein. E ela falou, não, acho que é só aqui um ajustezinho e tal. E quando eu olhei depois no espelho, eu falei, meu Deus, se eu tivesse feito aquele monte de coisa que eu queria, eu tinha morrido. Porque eu amei o resultado e não, assim, eu tenho muita dificuldade depois de olhar e não me reconhecer, sabe? Acho que muito disso muito de eu não ter tatuagem é isso. De depois olhar e falar, "Meu, não é aquilo, aí eu não poder voltar atrás. Então, esse É. cuidado de ir aos poucos é muito legal. É, e uma coisa que eu sempre falava é assim, o senso estético e as medidas estéticas, né, elas estão publicadas na literatura. Só que as modas, elas vão mudando o Uhum. que a gente considera e o que a gente fala que é matematicamente bonito. Então, naquela época, era a harmonização. E eu falava para ele, não faça, não faça, não faça. Às vezes, ele ficava meio frustrado, porque ele queria que eu fizesse mais coisas. E eu falava, não, vamos fazer coisa para afinar o rosto, para ficar Aham. mais leve, para ninguém perceber que você fez nada. Então, a gente nunca fez boca, a gente nunca fez linha mandibular, a gente nunca fez o queixo quadrado, nada disso. O que que eu fazia para o Max, então? Então, eu sempre fiz o Sculptra na lateral do rosto, porque também tem essa moda do povo dizer que o Sculptra volumiza, né? Aí, inclusive, é uma conversa É, unânime, assim. De onde saiu isso? Porque a gente ouve não, bastante isso no, é, no salão, né? então, na Ah, eu não verdade. gosto de usar Sculptra porque eu acho que eu fico com a cara gorda, né? De bolacha. Eu ouço bastante Bom, eu isso. fiz um estudo no meu consultório e esse estudo foi bem interessante porque eu sempre faço 2 frascos de Sculptra na mesma sessão. Então, o que que acontece? Quando eu faço, eu geralmente distribuo essa quantidade de acordo com um artigo que saiu em 2023, um artigo científico até dos meus amigos da Alessandra Haddad e do Luiz Avelar, que são cirurgiões plásticos. Ela é de São Paulo, do Einstein, ele é de BH. E nesse estudo, a gente divide o Sculptra em indicações. Então, por exemplo, no caso do Alisson, né, que fez uma cirurgia bariátrica, que perdeu toda a gordura submalar, tá bem, tá com as rugas finas. Aí a gente tem que fazer o Sculptra na região submalar para dar um discreto volume e melhorar rugas finas, porque a gente não vai dar muito volume para ele. Infelizmente, o Sculptra não vai fazer isso, né? 2 frascos não fazem isso. Isso aí seria realmente ácido hialurônico. Agora, aquele paciente que tem uma heavy face, que é um rosto cheio, tipo igual o seu, que já é um rosto mais quadrado, onde a gente faria? A gente faria lateral do rosto. Então, daqui de uma linha ligamentar imaginária para trás. Porque existem vários estudos mostrando que se você fizer na região temporal e se você fizer nessa região pré-auricular, que é a região aqui na frente da orelha, você consegue fazer com que esse paciente tenha um efeito lifting sem causar aumento de volume. Só que, infelizmente, a maioria, né, das pessoas que falam isso, principalmente os pacientes, eles não sabem, eles não entendem e muitas vezes ficam reverberando pessoas na internet, até profissionais da saúde, que não sabem nada desse artigo. É um artigo que foi publicado tem 2 anos. E a gente vê realmente que os profissionais de saúde, clínicas muito boas, né, de São Paulo, que têm Instagrams muito potentes, extremamente influentes, que acabam falando sobre vários procedimentos e realmente essa informação vem sendo passada porque hoje a gente tem esse acesso da internet, né, que é o streaming também. E como a gente tinha, por exemplo, antes a novela, né? O que acontecia na novela é o que era Era a influência, era tendência. a tendência, né? E a gente vê isso de uma forma muito forte, realmente. Uma coisa que é extremamente falado é que todo mundo quer o efeito
que hoje está bem explicado, da plástica no procedimento dermatológico. Então, quando você fez exatamente o que todo mundo faz na cadeira. Ah, eu quero, assim, sabe? Puxar. Puxar. É puxar. Isso. Ninguém quer uma transformação no rosto. Mas isso aqui, ó, levar, todo mundo quer puxar. É. E com isso, eu sinto que as mulheres estão, assim, cada Fazendo vez mais mais plásticas fazendo cedo. plásticas. Então, Muito esse é um mais. ponto, porque a gente conversou com o Paulo Renato, a gente fez um podcast sobre isso. Então, assim, primeira coisa, o dermatologista, ele não é concorrente do cirurgião plástico. Quantas vezes a mulher vai fazer uma cirurgia plástica na face na vida? 2, 3, 1? No máximo. Pouco, né? E nesse meio tempo, o que ela vai fazer? Então, por exemplo, quando você está ali em torno dos seus 40 anos, mais ou menos, 35, a gente começa a fazer muito procedimento estético. E isso já está provado cientificamente que retarda a questão da cirurgia plástica. O que eu estou vendo é que as pessoas estão falando muito que não faça procedimentos estéticos, faça cirurgia plástica. Então, você vai fazer uma cirurgia plástica mais cedo, você vai fazer várias vezes e outra. A cirurgia plástica, ela é irreversível, né? Então, por exemplo, se der alguma coisa errada, se você ficar com o olho assim, outra vai ser mais difícil de corrigir, né? Enquanto que, por exemplo, um procedimento estético, ele dura ali um certo tempo, mas você tem como corrigir, principalmente o ácido hialurônico, que a gente tem a hyaluronidase. Então, assim, não é que você não deve fazer procedimentos estéticos, você pode, isso retarda o tempo em que você Para a plástica, né? vai chegar Tem na que plástica. associar, na verdade, né? Isso. Só que o que os cirurgiões plásticos têm falado? Então, a Alessandra e o Luiz, que inclusive fizeram esse estudo lá do Sculptra, eles fizeram outro estudo agora mais recente, que eu nem sei se foi publicado, de tão recente que ele tá. Mas falando sobre essa questão da cirurgia plástica em relação ao bioestimulador de colágeno e ácido hialurônico. Então, o que eles falam? Que metade dos cirurgiões plásticos realmente dizem que a cirurgia plástica ela pode ser impactada com o uso de bioestimulador e ácido hialurônico. Só Eu já que ouvi alguma coisa nesse sentido, talvez. isso, De que quando abriu o rosto, a pele estava mais retraída, estava mais difícil de entrar, algo assim, né? Isso. Então, assim, isso depende muito da expertise do cirurgião plástico. Então, por exemplo, o Paulo Renato estava contando que ele nunca deixou de fazer uma cirurgia porque ele teve dificuldade. Ele acha que Encontrava as dificuldades, mas ele tinha os caminhos. isso, exatamente. Então, para o cirurgião plástico que é experiente, isso não é um problema, né? Agora, o que ele diz e o que foi falado nessa pesquisa, que o ideal era se esperar 1 ano para poder fazer os procedimentos, a cirurgia antes dos procedimentos. Então, por exemplo, ontem eu estava com uma paciente no consultório e eu sou muito clara com as minhas pacientes. Eu faço, a sua indicação é cirurgia plástica. Eu sou assim. É o Aí, resultado que você espera, porque né? às Para vezes não o ter paciente frustração mesmo. porque às vezes o paciente vem no seu consultório querendo fazer um bioestimulador, alguma coisa, mas tem uma indicação clara de cirurgia plástica. Eu vou ficar enganando o paciente? Eu vou ficar colocando procedimentos estéticos no paciente para fazer ele perder dinheiro, sendo que, na verdade, o melhor resultado é a Vai ser cirurgia? a plástica. Então, eu não faço isso. Só que ela falou assim, eu não quero fazer por agora. Ok, então se não quiser fazer por agora, vamos então para os procedimentos estéticos. Mas essa questão que a gente está vendo cada vez mais de cirurgia plástica de face mais cedo, isso realmente é verdade. E isso pode começar em torno dos 40 anos mais ou menos, mas ele estava me contando que assim, qual é a indicação da cirurgia plástica? Quando a gente indica, nós dermatologistas, quando o paciente já fez tudo, e Não nada está satisfeito. e não está satisfeito, ou quando ele olha no espelho e não está satisfeito. Agora a gente tem que tomar cuidado, como você disse, com um negócio que a gente está até fazendo uma pesquisa, que é a dismorfofobia. Olha como a coisa é interessante. Muitos anos atrás, então, você queria fazer harmonização, e eu falei não. Por quê? Porque a gente é muito do modismo. Agora a moda é o rosto magro, o rosto V. E é um rosto assim que tem o queixo mais alongado, né? O rosto mais encovado, Mais exatamente. Então, Mas, assim, esse é o rosto da você moda. não acredita que você não acha, então, que como nós fomos influenciados pela novela na época que a gente tinha esse acesso quase que unicamente, né, rico e pobre, a gente tinha a TV. Há um tempo atrás era a harmonização e hoje a gente vê esse rosto mais magro, as pessoas querendo estar mais magras. Teve a época da paniquete também, né? Da mulher mais Isso, bombada. isso. Hoje é a mulher mais slim, a mulher mais longilínea. Então, o tempo inteiro a gente está sendo influenciado de uma maneira. O que eu percebi
que vem acontecendo com as plásticas, principalmente, é porque a gente viu as hollywoodianas, a mãe das Kardashian, a Kris Jenner, a própria Anne Hathaway, que apareceu estonteante no Met Gala, né? Com esses deep plane. Agora no Globo de Ouro, a Emma Stone tava estonteante também. Julia Roberts. Julia Roberts. Mas eu não acredito que a Julia Roberts tenha feito deep plane. Me parece que ela vem tendo uma linha de rejuvenescimento que não, a gente não percebeu essa transição tão grande, como por exemplo com a Anne Hathaway, com a Kris Jenner, né? Mas ela já havia feito uma vez e tem uma idade mais avançada que as outras meninas. E bem recentemente a Emma Stone, que é muito jovem, assim, até me surpreendeu. Mas quando a gente coloca uma imagem anterior próxima da atual, é muito, muito inspirador. A gente quer aquilo também, porque elas ficaram muito bem. E antes, as plásticas deixavam todo mundo muito diferente. A gente corria disso. Então, duas coisas que eu acredito. A gente vai sempre continuar a ser influenciado, então tem que estar na mão de um excelente profissional para não corrermos riscos de entrarmos numa enrascada. E principalmente o cuidado, a associação dos profissionais. Porque, por exemplo, é muito ruim maquiar uma pessoa que não cuida da pele. Que chega querendo esses visuais das hollywoodianas, trazem as fotos das Kardashian, né? Que elas são uma referência, eu sempre falo das Kardashian, porque é isso, elas são influentes mesmo, tanto no corpo quanto na roupa. Se vocês observarem, por exemplo, elas estão muito mais naturais agora. Sim. Elas não são mais bombshell como costumavam ser. Agora elas estão mais slim dentro da proporção de corpo que elas têm, né? Que são mulheres mais voluptuosas. Mas se vocês olharem, elas são mulheres que estão mais naturais com os procedimentos estéticos. E aí, quando a gente vai fazer a maquiagem, tá muito craquelada, não tem uma pele hidratada, não cuidou. E aí, na hora de maquiar, não fica bom, não tem o resultado. Então, essa associação de cuidados, ela é importante na beleza de uma forma geral. Isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo, das pacientes que tomam hormônio masculino, que para nós é muito difícil, porque quando elas estão tomando hormônio masculino, elas querem usar isotretinoína oral, que é o Roacutan. E aí é um problema. Por quê? Porque acaba inchando de espinha, né? Enche de acne e aí quer tomar Roacutan. Só que aí, geralmente o anabolizante, ele pode dar uma alteração nas transaminases, que são as enzimas do fígado. E o Roacutan também, mas menos, bem menos. Tanto é que hoje a gente fala que assim, é muito discreta essa alteração. Se não tiver essa alteração nos 2 primeiros meses, não vai ter mais. Vai ter mais. Tanto é que o consenso de acne fala muito sobre isso, que a gente pede exames antes do tratamento, após 2 meses de tratamento, e se não tiver mais alteração, não pede mais. Porque é muito tranquila a utilização da isotretinoína oral. Agora, o problema é, se você usa o anabolizante e a isotretinoína oral associada, você tem um potencial para poder aumentar as enzimas do fígado. E aí, quem é o culpado depois? Gente, mas olha só, a gente quer o corpo melhor. E aí acaba afetando a pele, né? Eu vejo também que quando tem essas adições de hormônios e tal, acaba aumentando o colesterol. Aí tem que tomar remédio pro colesterol. Cai o cabelo, aí tem que tomar finasterida. Tem que tomar finasterida, o minoxidil. As mulheres estão todas de barbinha. E aí tem que fazer laser para poder, né, depilar um pouco mais. Porque, na verdade, o cabelo que elas querem é na cabeça. Não é em outras partes do corpo, mas acaba tendo um aumento no corpo todo. É uma luta diária, né, para se ver melhor. Então, os especialistas, eles, assim, é interessante que a gente esteja na mão dos melhores, para que tudo aconteça de uma forma equilibrada, né? Porque assim, uma coisa que eu falo é que assim, às vezes o que é moda é vender. Então, assim, muitas vezes você vai no consultório de uma pessoa que quer te vender vários produtos, quer injetar em você várias quantidades. Não é que está errado, entende? Eu já fiz, por exemplo, 12, 13 seringas em pacientes, às vezes até a gente pode fazer mais. Tem paciente com o rosto muito magro e que fica muito bom, só que os pacientes pensam assim, nossa, fica muito estranho. Só que se você fizer exatamente no local que você precisa e com o preenchedor que você sabe, conhece, se ele vai dar volume, se ele vai dar só uma hidratação da pele, é totalmente diferente. Bem tranquilo, né? Só que você precisa de uma pessoa que tenha esse senso estético e que saiba que nem tudo ela vai indicar para você. Né? Então, eu sou muito tranquila em dizer para os pacientes, não tem mesmo. É o perfil, né? Eu acho que é o perfil. Existem profissionais maravilhosos que fazem os rostos
mais delicados, mais sofisticados. Assim como o cabelo, por exemplo, né? Tem mulheres que chegam para mim que não é meu perfil. Na verdade, nem chega mais hoje, porque a gente não posta tanto isso, não divulga esse tipo de trabalho, que não é o que de fato a gente vende aqui na nossa cadeira. Então, apliques muito longos, coisas assim que tem um outro perfil, existem excelentes profissionais que fazem, a gente faz essa indicação. Uhum. E no final a gente vai vendo o perfil de clientes muito próximos uns dos outros, porque a gente escolhe uma técnica, escolhe um estilo. Então, o paciente ele acaba também procurando as pessoas Que que tem a têm a cara dele. cara que ele gostaria, né? Geralmente minhas pacientes são médicas, né? A maioria dos meus pacientes são médicos. E uma coisa interessante é que assim, eu tenho muito esse perfil, que você diz que não é o perfil do meu paciente, mas é aquele perfil das complicações de preenchedores. Porque como a minha linha principal de pesquisa é complicação de preenchedor, às vezes essas pacientes chegam, né, com esses exageros, com necrose de nariz, com a boca muito grande, com lábios, e elas são diferentes, não são pacientes que eu faria. E eu Quando tive. está na recepção, indifere de dinheiro, de classe social, você acaba percebendo que tem um estereótipo diferente do rotineiro, né? Então, por exemplo, essas pacientes chegam, já tiveram duas pacientes, com essa questão de indicação, né? Do que você indicar, a quantidade que você indicar. Eu indico, tiveram duas pacientes ano passado que foram no meu consultório querendo fazer lábio. Só que o lábio delas estava grande e desproporcional. O lábio superior muito grande e o lábio inferior menor. Porque a gente fala que na matemática da beleza, o lábio superior ele deve ser 1/3 e o lábio inferior 2/3. Hoje em dia mudou com as redes sociais. A gente já considera que o lábio superior e inferior deveria Mais do ser mesmo metade e tamanho. metade. Então a gente já mudou algumas coisas, mas elas estavam com o lábio superior muito aumentado. Ela tá vendo? E Gente, o elas meu, por queriam. exemplo, é bem pequenininho, a parte de cima em relação Você é um aos terço. de baixo, né? Você é um. Não, você é metade, metade. É, Você tá na moda. eu tô na Você moda. tá na moda. Mas uma coisa que eu falei pra elas, eu falei, olha, eu não vou colocar pra você. Se você quiser retirar esse lábio, eu retiro, mas colocar eu não vou. Então, eu acho que a gente tem que ter esse senso estético e tem que falar para a paciente que não tá bom. Porque fizeram um estudo bem interessante mostrando, é um estudo de injetores, em que eles analisaram os injetores em relação à dismorfofobia, que são critérios para estabelecer se você tem uma imagem irreal de você. E o que eles descobriram? 30% dos pacientes injetores tinham dismorfofobia. Ou seja, se ele tem dismorfofobia, ou seja, se ele está desconectado da realidade com o rosto dele, o médico e tudo, o que ele vai fazer com o paciente? Ele vai querer que o paciente fique igual a ele. Então, por exemplo, eu tenho muitas pessoas que falam assim, eu parei de ir na fulana porque o rosto dela está muito estranho. Eu não quero ficar daquele jeito. Então, a gente é o cartão de visita dos nossos pacientes que nos procuram, né? Se eu geralmente faço algumas coisas, mas não faço tanta coisa assim de preenchimento e tudo. Aí as pessoas chegam para mim porque elas querem naturalidade. Eu tenho preenchedor, mas ninguém fala exatamente onde foi que eu preenchi. Então, as pacientes querem essa naturalidade, querem ser muito parecidas. Então, você tem um público que é parecido com você. Exatamente. Isso aconteceu, por exemplo, com o meu cabelo. Eu fui deixando o cabelo crescer um pouco mais. Hoje, os homens, como eu disse, estão cuidando muito mais, né? E a gente tem uma referência italiana do homem europeu que tá em Saint-Tropez, né? Que é aquele homem que é elegante e deixa o cabelo crescer um pouco mais, que o vento balança. Então a gente foi adotando esse visual, virou moda. E foi tão interessante porque eles chegavam sem saber como falar, né? E sem saber como usar a referência. E sabe esses cabelos, tipo assim, igual o seu? E aí, no final, eu tinha o cabelo que eles queriam, entendeu? Então a gente foi vendo que a maioria iam vindo para o salão justamente porque eu estava como referência do que eles gostariam. E eu falei, gente, agora eu vou ter que deixar meu cabelo assim, um pouquinho maior. E eu já até queria ter mudado, né? Mas é muito interessante isso. Eu aposto que elas devem falar, tipo você, assim. Tem a minha maquiadora, que ela faz uma maquiagem bem leve para trabalhar, passa um batom mais suave. Fica aquela imagem de clean girl. E aí, a maioria das clientes, quando estão sentadas, como você quer a maquiagem, deitadas, eu queria uma coisa assim, mais tipo a sua, assim, sabe? Nesse estilo. Então, é uma referência. A gente também está com a imagem apropriada para o tipo de trabalho, de entrega, de imagem que a gente quer comunicar.
Max, outra coisa que a gente vê muito é assim, né? A boca tá na moda, né? Só que assim, antigamente eu tinha uma resistência muito grande para oferecer um tratamento labial, né? Para falar que a paciente precisava fazer um preenchimento. Principalmente porque eu tenho muitas pacientes que elas têm muitas rugas código de barra e elas realmente precisam fazer o preenchimento. E o preenchedor, ele é até profilático. Então, se você preenche o lábio, você evita aquela boca ficar mais durinha Mas, e evita de fazer aquele movimento que dá a ruga código de barra. Agora, eu queria saber, assim, do ponto de vista, né, de rugas e de tratamento, né, com maquiagem, por exemplo, como que você vê esses lábios, assim? Essas pacientes reclamam de ruga para você? Como é que você faz para disfarçar? O que que elas reclamam quando vão fazer uma maquiagem no lábio? olha, uma maquiagem no geral, como eu estava explicando, né? A gente vem percebendo as pessoas cada vez menos hidratadas, mais craqueladas. É uma coisa que no Brasil as mulheres cuidam menos. A gente tem estética muito avançada, a gente tem uma exigência extremamente rigorosa, que as mulheres têm um padrão de beleza muito acentuado no Brasil e sabem o que que é bom, mas a gente percebe que o cuidado com o rosto, com a hidratação do rosto ainda é bem diferente. A hidratação do corpo, de uma forma em geral, né? As japonesas, as americanas, as próprias asiáticas, elas cuidam um pouco mais dessa textura de pele. Mas muitas vezes os códigos de barra, né, essas rugas acentuadas também estão relacionadas à idade, não somente ao não cuidado. Mas o que que a gente tem que fazer? Uma hidratação muito potente, principalmente nas áreas dos olhos. Então, existem cremes que até tem PDRN, tem ácidos hialurônicos. A gente tem um maior estudo, a maior indicação possível, né, que o mercado traz, a gente tenta ter na bancada. Principalmente porque hoje tem muita coisa que as clientes querem que são de influencers, que foram vistas, que muitas vezes nem são tão boas, mas a gente precisa ter até para conseguir mostrar o que que é melhor e o que que não é. Mas no lábio, principalmente, quando a gente vai usar um batom escuro, um batom vermelho, fica muito claro como que a assimetria é visível. A gente tem que ter um cuidado em não usar um batom, por exemplo, muito seco, muito mate, porque acaba evidenciando, então os produtos mais cremosos vão ter um disfarce maior, então geralmente eu indico ali uma coisa mais creamy, mais glossy, para que tenha um disfarce menor. Mas o que é mais visível, independente da ruga, é a assimetria. E são as assimetrias que fazem as nossas energias, né, gente? Por que que eu tô falando isso? Porque aí, se a gente faz o desenho do batom exatamente como é a boca, quando ela levanta, ela tá toda torta. Nós temos essa assimetria. Nem é porque fez um preenchimento ou deixou de É fazer. É natural. natural. E aí eu acho que entra a mão do artista nessa hora, sabe? A Uhum. gente acaba desenhando uma boca nova simetricamente. Então, além do código de barra, desse cuidado com a ruga, a gente também tem que ter o cuidado da simetria para que a boca não fique levemente inclinada. Pode prestar atenção você em casa. Sim. Você tem um lado que é mais alto, você tem um lado que é mais baixo, às vezes tem um volume a mais no 3D, né? Quando as pessoas estão te vendo de Isso, lado, tem um isso. lado que é mais projetado. Isso é muito natural, é muito comum. E é interessante porque, assim, no preenchimento labial, quando a gente tem as assimetrias, a gente consegue corrigir Corrigir, né? algumas. A gente consegue corrigir algumas. Existe uma técnica, a gente chama técnica dos palitos, que a gente faz, que é ótima e que ajuda bastante. Só que tem pacientes, assim, é igual cabelo, né? Tem muita paciente que vira para você e fala assim: olha, eu quero fazer uma escova progressiva e eu quero meu loiro, assim, branco. Não dá, tem coisas que não dá, né? Que você tem que falar para o seu cliente, né? Que Claro, não dá. é. E Uma para minha conversa paciente, é a eu tenho que mesma falar a coisa, mesma né? coisa. Então, por exemplo, tem paciente que tem a boca muito, muito fina, muito fina. E quer ficar igual a minha. Exatamente. E de repente quer ficar igual a sua e ao mesmo tempo, quando você olha a paciente de lado, ela tem uma projeção Aí muito vai grande. ficando com Ou aquela boca de seja, pato. exatamente, se você Não. fizer muitas seringas, o que que vai acontecer? A paciente na lateral vai ficar horrível. Não tem jeito, é Porque incompatível. a gente é visto no 3D, né? O nosso olho, ele enxerga dessa maneira. E a gente é visto realmente por trás, pela lateral, porque não é só a câmera ou a audiência que a gente conversa, né? A gente está conversando aqui do lado, tem pessoas que estão ouvindo, então o tempo inteiro a gente tem que se preocupar com isso. Mas olha que interessante, tem gente que chega com a boca super preenchida para maquiar.
Então, o que que eu entendo? Ela gosta de uma boca grande, ela foi lá e colocou boca. E às vezes a gente tem as técnicas também de aumentar a boca, com os lápis, com as cores de batons, tudo isso é sombra e luz. Então a gente consegue dar dimensões. E às vezes eu coloco um contorno mais intenso e tava, nossa, minha boca ficou grande demais. Ué, mas você não colocou boca? Você não foi lá colocar preenchimento? Tipo assim, é tão interessante porque você tem que ter essa sensibilidade realmente para poder entender o cliente, né? Eu vejo que eu falo, meu Deus, então pra que que você foi colocar a boca? Se É, você não gosta, ah, ficou grande demais. E na verdade, gente, é a boca dela mesmo, sabe? É é. que tá com a cor que intensifica um pouco mais o brilho, por exemplo, que dá mais volume, Não, coisas quando eu assim. era. E é engraçado como muda a moda, né? Quando eu era mais nova, eu tinha pânico da minha boca. Que Porque era eu grande. achava que era grande, principalmente o meu lábio superior. Porque tem muita gente que acha que eu preencho boca, né? Mas na verdade, assim, preenchi, sei lá, uns 4 anos atrás, a boca não tem mais nada. Mas se eu coloco um batom, dependendo do batom que eu coloco, Claro, é. todo mundo É acha como que a eu roupa, preenchi. tem roupa que emagrece a gente, né? A cor faz muito isso, né? Tem cor que dilata, tem cor que contrai. Isso é arquitetura. Então, assim, a gente tem isso no rosto o tempo inteiro, dependendo da maneira com que você coloca o blush. Agora tem uma tendência muito forte do blush estar mais próximo dos olhos, não somente com contorno, exatamente porque a gente está com o caminho do natural. E aí, então, o rosto muito contornado, né? É um rosto que a gente está deixando ficar mais angelical. A própria Kylie Jenner, que era uma referência de procedimentos estéticos, boca muito grande, tudo muito transformado, estava agora no Globo de Ouro. Gente, é super interessante. Eu observo muito, eu assisto muito o Tapete Vermelho, as premiações mundo afora, inclusive as brasileiras, né? A gente está falando muito de Hollywood, mas quando tem as brasileiras, para a gente entender também como que tá a beleza próxima de nós. É muito interessante observar, porque elas são referências mundiais, estão nas capas de revistas, são chamadas pelas maiores marcas do mundo. Então elas se preocupam muito com o que vão comunicar. E aí a Kylie Jenner, ela tava com essa maquiagem que vem mais próximo dos olhos, assim, parece uma fada. Depois dei uma olhada como tava. Ela tava na mesa com o namorado, né, Uhum. o Timothy. Aham. Inclusive ganhou o prêmio da noite, né? O Oscar de. O Oscar não, o Globo de hoje, ator do filme que ele fez, é um forte candidato aí para o Oscar também. E do lado ela estava com uma imagem tão angelical. E era sempre uma imagem muito sensual. E essa coisa mais angelical é o natural, né? Os anjos, eles têm os cabelos mais naturais, eles tinham aquela inocência, que é o caminho que o mundo vem tomando realmente. É interessante porque, assim, tudo que é moda a gente tem que fazer? Não. Então, assim, por exemplo, eu vejo que E tudo que é moda fica bom para você? exatamente, é isso. Exatamente isso. Então, por exemplo, tanto no salão quanto no consultório, eu vejo isso. Muitas vezes as pessoas chegam querendo uma boca grande, mas às vezes não tem condição de ter aquela boca. E Ou às vezes quer também. fazer muito e já tem a boca grande. Eu falo, não vai ficar bom. E a associação disso no dia a dia, né? A gente está falando o tempo inteiro de celebridades, de Hollywood, de tapete vermelho, pessoas que têm um maquiador, têm um cabeleireiro, têm um dermatologista, um nutrólogo, tem tudo por conta, elas vivem da imagem. Você tem esse tempo, você tem essa situação onde você pode ter essa adequação? Então, por exemplo, hoje a gente tem um cabelo que é um pouco mais clareado, de fundo clareado, de mechas um pouco mais, sem tantos contrastes, o que exige uma quantidade de retoques maiores, uma manutenção maior. Esse é o cabelo da moda. Ah, eu não posso fazer, tudo bem, mas é o cabelo da moda. E aí a gente tem esse olhar, tem que ter esse feeling de conversar com a cliente. Você malha todo dia, você sua muito, você lava o cabelo todo dia, você sai correndo da academia, você tem seus filhos, é você quem busca. Como que você vai ficar? Porque senão no final você está totalmente desorganizada com o cabelo da moda. Uhum. E poderia estar muito mais bonita com um cabelo que faria sentido para o seu momento de vida. E que seria Exatamente. bonito também. Não seria talvez o da moda, mas bonito também. Acho que isso é importante a gente prestar atenção. Mas eu escuto muita coisa no salão. É assim, o tempo inteiro. Eu falo que é uma pesquisa, e é uma pesquisa que é política, que é de esporte, quando tem Copa do Mundo, enfim, a gente está o tempo inteiro ouvindo ali. E as pessoas são muito diferentes, a gente acaba ouvindo muita coisa, né? Queria que você me respondesse sobre esses mitos que eu ouço muito. Um deles é de que o Ultraformer derrete o rosto. Tá. O Ultraformer, ele não derrete o rosto, mas ele compacta a gordura.
tá? Então, assim, para paciente que tem o rosto mais redondo, é interessante fazer Ultraformer sim, porque o rosto redondo a gente não vai poder fazer preenchimento, né? A gente não vai poder fazer bioestimulador de colágeno. Então, o ideal é a gente compactar esse rosto. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que tinha um excesso de volume aqui nessa região. Não tem o que fazer, ela não quer fazer cirurgia plástica, então é Ultraformer. E além disso, o Ultraformer faz o efeito lift. E o Ultraformer tem várias ponteiras. Existem ponteiras que são só para a qualidade da pele, existem ponteiras que são só para a flacidez. Então, tudo vai depender de como você mexe e quais são os parâmetros. Então, é um mito isso daí, tá? Não derrete o rosto, pelo contrário. Ele compacta a gordura e faz o efeito lift. Uma outra conversa que é bem forte também é que o Lavian acaba acentuando, queimando o rosto, acentuando, aumentando o melasma. Isso, na verdade, assim, pode ser mito e pode ser verdade, porque o que acontece? Depende do parâmetro que você usa, tá? Então, se você usa um parâmetro que está muito além daquela indicação de melasma, você vai piorar o melasma, obviamente, mas também existem aquelas pacientes, maioria das minhas pacientes, tá? Fazem, às vezes, o Lavian e depois vão lá pro Solva jogar beach tênis, entendeu? E Então, é acaba muito que complicado. Ou, o às vezes, fica cuidado. bem com o Lavian, só que aí depois de um tempo elas viajam para a praia, ou fazem alguma coisa, ou esquecem de E usar o clareador volta. e o melasma volta, porque o melasma não tem cura, ele é uma doença crônica, né? Agora, assim, do ponto de vista de tratamento, saiu um consenso latino-americano de melasma o ano passado, que inclusive quem liderou esse consenso latino-americano é um dos meus melhores amigos, um dos maiores pesquisadores da América Latina, acho que talvez o maior pesquisador da dermatologia, e ele estuda melasma. Então, ele fala que um dos tratamentos mais importantes que a gente utiliza para melasma é o microagulhamento. Olha, uma outra coisa que eu ouço muito em relação ao melasma também, as clientes falam, já tentei de tudo, já gastei de tudo. O que resolveu foi tomar Flebon. O que é Flebon? Então, Como assim tomar Flebon? na verdade, é o seguinte, a gente tem os tratamentos orais para melasma e a gente tem os tratamentos tópicos, né, que são de passar. Então, existe até um estudo publicado que fala só sobre tratamento oral de melasma. Então, o tratamento melhor é o ácido tranexâmico, tá? Só que Flebon é o Flebon é o é uma, Pinus pinaster. mas é um Ele medicamento, é um é, remédio. é um medicamento fitoterápico que ele serve para melhorar varizes, né, insuficiência venosa, tudo, mas ele também tem uma ação no melasma. E, além Então acaba disso, que possa ser que tenha funcionado em algumas pessoas. sim, com certeza, mas ele não é a primeira opção. A Entendi. primeira opção, com nível de evidência 1 a 1, assim, que é o que mais funciona para melasma, chama-se tríplice combinação, que é o ácido retinóico, hidroquinona e acetonido de fluocinolona. Isso é imbatível, não existe nada melhor do que isso. Só que as pacientes já usaram várias vezes. Aí elas falam, ah, não, isso aí, e é barato. E é barato. Então as pessoas pensam assim, ah, mas eu não vou, porque tem um remédio agora, um creme que custa R$ 800, que é muito melhor, e eu vou usar esse creme. Você pode usar a novidade, mas você não deve esquecer daquilo que funciona mais. Eu tive uma paciente no consultório que ela veio essa semana agora e eu tinha passado só, não fiz nada, nada. Só passei a tríplice combinação, o Thiamidol, que é uma outra substância muito legal que a gente tem usado bastante e que tem uma comparação com a hidroquinona, muito bom. E fiz só isso, filtro solar, L-oral, que é o Polipodium leucotomus, e o Flebon, que é o Pinus pinaster. Você precisa ver o resultado dessa mulher. Que legal. Melhor que laser, melhor que tudo. E outra coisa também que as pessoas falam muito, assim, pensando, né, nem é só na redução do dinheiro, do gasto, não, porque eu ouço de pessoas que potencialmente teriam dinheiro para fazer qualquer tipo de máquina, né, de tecnologia ali, de procedimento. É de usar a Vitacid. A Vitacid é o melhor peeling que existe. E a gente vê muitos Instagrams de dermatologistas fortes, influentes, indicando realmente, assim, que é uma receitinha barata e que funciona muito. Como que isso é mito, é verdade? Isso é verdade. Então, por exemplo, o que você está falando aí, Vitacid. Vitacid é ácido retinóico, tá? Ácido retinóico é o tratamento mais importante para o rejuvenescimento. Não existe outro melhor.
Tanto é que ele é o padrão ouro. Tudo que surge para rejuvenescimento de passar na pele tem que ser comparado com ácido Tem que ser retinóico. comparado. Porque você tem que mostrar que ele é melhor do que o ácido retinóico. Até o momento eu não vi nada melhor, Olha, tá? gente, Em tá vendo? publicação científica. Então, é aquele negócio. Muitas vezes, parece que naquela época que saía clareamento de dente, né? Que o povo falava, não, vai fazer laser e tudo. Vários dentistas, amigos meus, falavam, não, você usar o caseiro é o mesmo efeito. Só que aí você paga por uma coisa que tá na moda, entendeu? E muitas vezes se você fizesse alguma coisa em casa que fosse mais tranquilo, então o ácido retinóico é isso. Então, assim, se puder usar ácido retinóico, eu falo para os meus pacientes, até morrer mais 6 meses. E tem uma outra coisa, assim, tem duas outras coisas, né, que eu ouço muito, eu acho bem forte. É de que, o meu dermatologista colocou um produtinho dentro do Botox que dura muito mais. Você tem que ir lá. Eu ouço muito isso também. Que produtinho é esse? Existe isso realmente? É algo novo ou é só uma conversa de salão? Então, isso aí é mito, tá? Por quê? Porque, primeiro, não tem nenhum estudo que mostra que se você colocar qualquer coisa no frasco de Botox, que seja soro fisiológico, você vai aumentar o tempo do Botox. Isso é lenda, isso é mito, isso é para chamar o paciente para o seu consultório. Eu quero ver qual é o estudo científico que fala isso. Não tem, tá? Não tem. Então, assim, o que acontece, e outra coisa, a gente não está pensando só na questão da eficácia, porque diz que aumenta a eficácia. Só que além da gente não saber se aumenta a eficácia, não tem estudo para o negócio, não tem estudo para essa coisa que você está colocando dentro da toxina, você não sabe se inativa a toxina. Então, essa questão é lenda. Fica tranquilo. Em relação às dores, né? Os procedimentos são doloridos. Tem gente que fala que, por exemplo, fez CO2 e nunca mais foi a mesma pessoa, que fez o Morpheus e quase morreu, que o microagulhamento criou muita mancha depois. Tem sempre uma questão que eu venho vendo, que é colocar a tecnologia em pauta. Será que eu realmente uso essa tecnologia? Como eu tinha te perguntado, né? Usei o Ultraform e achei que me derreteu muito o rosto. Usei tal coisa. Então, assim, a tecnologia, ela é realmente tão boa assim? É realmente o que deve ser feito? Ou faz sentido o que a gente vem ouvindo de algumas tecnologias? Eu acho que as tecnologias são ótimas, mas elas não substituem os tratamentos, o skincare que a gente prescreve. E muitas vezes o skincare, principalmente na questão do melasma, ele pode ser mais eficaz do que as tecnologias. Então, por exemplo, no Consenso Internacional de Melasma, a gente primeiro começa com o skincare e depois, se o paciente não melhorar, é que a gente vai para as tecnologias. Eu acho interessante porque eu tinha um aparelho antigamente que chamava Review. E esse aparelho eu fazia o antes e depois das pacientes com melasma. Então, eu tratava essas pacientes com a tríplice combinação, que é o ácido retinóico, hidroquinona e o acetonido de fluocinolona, e tirava a foto depois. Era assim, impressionante a melhora. Impactante. Impressionante. Aí eu fazia algum laser, aí eu olhava e falava assim, poxa, esse não foi um... Porque começou com o K-Switched, né? Então, a gente fazia o K-Switched, aí eu olhava e falava assim, gente, não foi a melhora que eu esperava com o skincare. Então, o skincare é barato, e ele tem um resultado muito melhor. Então, as tecnologias, elas servem, por exemplo, o microagulhamento, ele serve para dar um plus, mas ele não vai ter o efeito do skincare. Então, por exemplo, aquela paciente que quer ir fazer tecnologia, só tecnologia, ela não vai ter o mesmo resultado daquela que faz o skincare e a tecnologia. A associação. Isso, exatamente. Agora, falando um pouco sobre a questão da dor, né? Eu não vou fazer mais CO2, eu não vou fazer mais Morpheus porque dói demais. Existem várias maneiras de você manejar essa dor. Então, a primeira coisa é você ter o centro cirúrgico, né? Ou um anestesista com você para sedar o paciente. Então, por exemplo, eu sou uma paciente muito sensível para a dor. Então, eu não faço nem preenchimento, nada. Eu tenho fobia de agulha em mim. Então, eu não faço nada de preenchimento sem estar sedada. Pode parecer absurdo, mas existem pacientes que são sensíveis. Então, eu devo ter, sei lá, umas 10 pacientes no consultório que uma vez por ano elas se organizam, vão lá e sedam para fazer todos os procedimentos. Isso é um conforto para a paciente. Paga um pouco a mais, óbvio, para o anestesista, mas é um conforto que você tem. Você não sente nada, você não vê nada. Aí a outra opção é o bloqueio de face, que eu faço muito no consultório. Então, o bloqueio de face, principalmente, por exemplo, a preenchimento de nariz, de sulcos, de boca, que dói muito, a gente faz
o bloqueio. Como que é esse bloqueio? Então, geralmente eu bloqueio esse nervo aqui embaixo, que é o mentoniano, e bloqueio o infraorbitário que está aqui em cima. E com isso eu consigo fazer uma anestesia de toda essa região Tipo centrofacial. dentista. Exatamente. Ah, É que uma anestesia legal. que eles fazem que a gente faz também. Então eu faço assim, sei lá, 2, 3 por dia no consultório. Gente, eu não uso anestesia pra poder É, fazer as coisas, exatamente, né? não. Essa Ele, sensação, você falou de fobia de agulha, né? Eu acho tão ruim essa sensação de ficar anestesiado e acordado, né? Então eu prefiro fazer as coisas sem anestesia. Faço botox, né? Já fiz mas o eu falo Traforme que tem também sem gente que anestesia. não é, ele é desse jeito. Mas eu falo para você o seguinte, assim, tem paciente que vai fazer, por exemplo, preenchimento de lábio comigo só porque eu faço bloqueio. E aí eu ensino isso para os meus residentes também. Eu falo, olha, é um conforto. Você não sabe qual é o paciente que tem a fobia de agulha. Você não sabe qual é o paciente, porque o paciente ele não fala para você na hora, mas depois ele fica pensando, não vou mais voltar e fazer. Uhum. E no caso do CO2, a gente tem um anestésico super potente, mas que a gente tem que tomar muito cuidado com os anestésicos. Por quê? Eles Porque inibem, de repente, o serviço ali ou não? não, a O questão, por procedimento? exemplo, principalmente do Morpheus, né, dos microagulhamentos e do CO2. Se você coloca um anestésico muito potente no rosto do paciente e você não lava esse rosto, o paciente pode evoluir com intoxicação anestésica, edema agudo de pulmão e até morte. A gente teve um caso recente, não sei se foi há 2 anos atrás, 1 ano, 2 anos atrás, de um tatuador que o paciente faleceu. Eu ia falar sobre isso, né? Porque a tatuagem, eu não tenho experiência, não tenho nenhuma tatuagem, mas ela não é feita com anestésico, né? E fica sempre essa curiosidade, por que não anestesiar? Então, Porque o que parece que atrapalha o eu procedimento. não sei por que não anestesiam, mas assim, eu sei que pode acontecer esse problema da intoxicação anestésica, porque você passa o anestésico e se você não retira e você faz os furos, Tem uma você está penetração. jogando anestésico lá dentro e isso causa uma absorção sistêmica. E aí esse paciente faleceu. Entendi. E o outro, a gente até já falou sobre isso, né? Que é realmente muito forte, é o de que o Sculptra vira essa cara de bolacha. Esse é um que a gente ouve muito, porque o Sculptra, na verdade, o bioestimulador de colágeno, né? Mas acho que o Sculptra é o nome mais forte, né? É, o Então, Sculptra todo mundo é um sabe nome mais falar forte. Sculptra, e aí fala assim, ai, não gosto de fazer. Ai, fiquei com a cara inchada. Ai, Deus me livre. Então, não faço mais. Enfim, até eu ouvi recente de uma cliente, achei super interessante. Ela disse que a dermatologista dela falou assim: o Sculptra faz no bumbum. Imagina se eu vou colocar uma coisa no bumbum, que usa-se no bumbum no seu rosto. E aí, isso é mito. É mito. Então, na verdade, assim, é um pouco de mito e um pouco de verdade. Por quê? Porque se você colocar, existem pacientes que precisam de volume, né? Precisam do volume. Só que assim, quando precisa de volume, é melhor usar o ácido hialurônico. O bioestimulador de colágeno, seja ele Sculptra, seja ele Eleva, seja ele Radiesse, seja ele Elancê, que são os principais, né, que a gente tem hoje no mercado, eles não vão fazer esse volume que você está querendo, infelizmente, tá? Não vai dar. Então, a gente precisa, por exemplo, uma têmpora muito profunda. Se eu for injetar um bioestimulador de colágeno na têmpora, não vai resolver. Eu tenho que usar ácido hialurônico mesmo, tem que encher aquilo ali, né? Agora, se você quiser, existem indicações diferentes. Então, hoje a gente tem, basicamente, pelo menos para o Sculptra, a gente tem umas 6 a 7 indicações diferentes. E a gente tem o rosto fino, né, que a gente realmente faz essa região submalar. A gente tem o rosto redondo, que é das pacientes que são mais cheinhas, em que a gente faz a lateral da face para puxar, fazer o efeito lifting. E a gente fala que essa técnica chama-se técnica de slimming, que é emagrecimento da face. Então, você imagina, essa dermatologista que falou isso, provavelmente ela está desconectada dos últimos artigos científicos, né? Então, e a paciente acaba reverberando isso sem saber que, na verdade, existe artigo científico posicionando, né, o Sculptra, por exemplo, para essa região lateral da face ou para a têmpora. Tem uma indicação agora, né, que a gente chama de Vector Technique, que é só para abrir o olhar, por exemplo. Então, assim, tem várias. Tem várias Então, maneiras, assim. infelizmente, é um É um mito. mito. Mas, óbvio, a gente também quer volumizar, mas mais aqui. Agora, ele melhora mais a flacidez, ele não dá tanto volume. Então, por exemplo, no bumbum, né, que agora é a moda, a gente usa Sculptra, a gente utiliza, né, todos os bioestimuladores de colágeno. Só que eles tratam a qualidade da pele, a celulite
e aí um pouquinho daquela estria fina ali que dá aquela sensação de flacidez, infelizmente não vai dar volume, tá? Então, para volume, a gente utiliza ácido hialurônico no bumbum. Então, não tem jeito. Então, assim, colocar bioestimulador no bumbum para fazer aumento de volume, isso a gente tem que usar ácido hialurônico. Eu vi, acho que o ano passado, eu estive na Sapucaí, e aí elas passam estonteantes, né? As madrinhas de bateria e tal, cuidam o ano todo. Mas a Sabrina, todo mundo falava, mas ela colocou 200 mil de Sculptra no bumbum. Não, a Ela tinha Sabrina, feito, assim, um bumbum, né, todo de Sculptra com o isso. dermatologista. Mas colocou 200 mil reais de Sculptra, então faz sentido não mexer a Olha, bunda. eu não sei quanto ela colocou, mas a Sabrina já tinha um bumbum bonito, Maravilhoso, era uma né? Então, bailarina. na verdade, como ela malha muito, ela faz muito exercício físico, então o bioestimulador ele foi um toque ali, não para dar volume, porque ela já tinha volume, Aham. né? Foi mais Pra para melhorar melhorar a essa pele, flacidez, a né, como questão da você explicou. celulite e isso. Então, foi basicamente isso. Agora, dar volume, não. E assim, quando a gente quer muito volume, nem ácido hialurônico e nem bioestimulador vai fazer isso. O bioestimulador é mais para qualidade e flacidez. O ácido hialurônico é mais para volume. Agora, volume, volume mesmo, ou é gordura através de lipoescultura, ou então é o PMMA que está proibido para fins estéticos. E é perigoso, a gente sabe disso, pode dar insuficiência renal, pode dar hipercalcemia, então tem que ter cuidado. Então, assim, os tratamentos disponíveis são o bioestimulador para o bumbum, né, que é para flacidez, para qualidade da pele. Aí a gente tem o ácido hialurônico, que pode dar um volume, né? Aham. Mas não é aquela coisa, nossa, um volumão. E a gente tem a lipoescultura e a prótese também, né? Porque tem gente que Ah, se recorre à verdade. prótese. Mas assim, eu vejo pouco hoje falar da prótese, né? É porque existem cirurgiões plásticos específicos que fazem Que usam prótese, né? prótese. Então, assim, por exemplo, se a paciente quiser muito volume e não tem gordura, né? Muita gordura, para que ela vai se arriscar num PMMA, Aham. né? Se ela tem Quando a tem a prótese que indicação. pode ser retirada. Aham. Então, por exemplo, ontem essa semana atendi uma paciente que teve o que a gente chama de síndrome ásia pelo PMMA, né? Então, agora ela está com problema, está convivendo com a doença, tirou um pouco do PMMA, mas e aí? O que que a gente vai fazer para o resto, né? Aham. Que ainda fica. Então, é muito complicado. Por isso, é melhor a gente, nesse caso, fazer a prótese, para a prótese você retira, se você quiser, né? Maíra, uma coisa que acontece muito no salão, por toda essa busca da estética, é a perda de cabelo. Nos homens, muito mais acentuado, porque os homens eles usam níveis muito mais altos de testosterona, então a gente percebe aberturas mesmo, calvície. E todos os homens hoje, todos, gente, unânime, que estão cuidando daquilo que a gente vinha falando, que estão cuidando do corpo, estão já tomando finasterida ou dutasterida, que é até um medicamento Uhum. mais potente, né? E o minoxidil, e tem uns da Macholândia, e eles compram no Mercado Livre um que fulano passou. Eles, assim, correm atrás, porque querem muito cabelo. Querem estar com bastante cabelo, como eu falei. E a mulher, a gente usa o aplique, né? Nós Uhum. temos, inclusive, somos um salão de referência de altíssimo padrão em Mega Hair. O Mega Hair que a gente usa é o mesmo que a Boca Rosa usa, que a Eliana, a Ana Paula Siebert, que são técnicas extremamente incríveis. Hollywood, inclusive, usa a mesma técnica que nós. Mas o que eu queria saber é se a mulher ela chega muito preocupada com a queda de cabelo no consultório, como chega com a queda da face, das rugas, e também qual é a sua visão, a sua opinião sobre o uso do Mega Hair. Olha, a gente tem essa queixa bem importante de queda de cabelo. Então, a paciente às vezes vai fazer uma toxina, um preenchedor e tem as queixas dermatológicas. Então, eu falo que primeiro o dermatologista ele precisa ser completo, né? Ele não pode só fazer estética, ele tem que entender de doença Porque dermatológica parece que também. o dermatologista não está cuidando mais de doença. Esses dias, num grupo de tênis que eu tenho, alguém falou que a filha estava com uma ardência, me mandou uma foto, né? E aí, gente, eu queria que vocês me indicassem algum dermatologista e tal. Gente, foi super interessante, porque eu atendo muitos dermatologistas, conheço, né, uma boa parte das dermatologistas de Goiânia, e eles iam mandando, mas nenhuma delas cuidava de doença, né? Eu falei assim, ó, eu vou mandar uma dermatologista que eu acho que vai ajudar muito vocês, e me lembro de compartilhar o seu contato, né? Mas parece também que a dermatologista não cuida mais de doença. Como é que é isso também, né? Não, cuida sim.
Assim, a maioria dos dermatologistas tem, assim, na residência, né, a gente faz todos os tratamentos, a Eu gente digo faz por não conta só da estética, estéticos. né? Porque parece que é tão forte o marketing em cima da estética que às vezes a gente inconscientemente parece que desconectou que o dermatologista é quem cuida da pele de um modo geral. Parece que ele cuida da estética. Tem esse mito também, assim, tem essa Não. conversa agora ou não? Não, eu acho que assim, o dermatologista ele deve tratar de tudo. O bom dermatologista, ele sabe fazer não só estética, mas também tratar essas coisas comuns do consultório, né? Queda de cabelo, acne, né? Um pano branco, por exemplo, uma Pano verruga, branco. né? É isso, entende que eu tô falando pano branco, né? Que Isso, só por pra exemplo, eu gente. postei até esses dias um negócio de verruga, uma coisa super legal de verruga, de uma solução salina para melhorar a verruga plantar, super legal. Então, eu acho que assim, a gente tem que se atualizar não só na estética, mas a gente tem que se atualizar E aí também no nas cabelo chega doenças. muito, realmente. Cabelo chega muito, e aí chega por quê? Principalmente hoje as canetas emagrecedoras. Então, elas são as culpadas hoje pela queda de cabelo dos pacientes, É porque cai vertiginoso, né? A muito, gente muito vê peso rápido. rápido. Então, assim, qual é a dica? A dica é perder peso gradativamente. Então, às vezes o paciente fica afoito querendo perder muito peso e, na verdade, é ruim isso para o cabelo e para a pele. Tem Então, como tem que ser fazer gradativo. um pré-cuidado, algo que você possa indicar dentro do consultório, assim? Porque, na verdade, todo mundo quer rápido mesmo. Inclusive, eu imagino que eu até tenho amigas que estão assim, nem estão indo mais na nutricionista. E tinha um plano alimentar maravilhoso, porque viram que estão emagrecendo muito rapidamente, sem a ajuda da nutricionista. E Isso, aí cai tudo, gente. Porque você imagina se tá caindo cabelo, tá caindo minerais, tá caindo a isso. parte de aminoácidos do seu corpo, né? Os lipídios. Então, imagina. Então, Tem eu alguma dica, acredito. assim, Então, para você fazer? a dica é exatamente essa. A dica é você ter um acompanhamento nutricional. Se você vai emagrecer, você precisa de um acompanhamento nutricional. E a nutricionista é uma peça fundamental nessa questão do emagrecimento, junto com o endocrinologista, né? Então, você precisa ter essa casadinha, porque senão você vai ter os efeitos colaterais. Então, por exemplo, no caso do cabelo, o cabelo fica mais fragilizado, tem a queda, e essa queda, ela vai continuar por um período ali de 4 a 6 meses. Uma vez que essa queda acontece, existe muito pouca evidência científica de que se você ficar usando vários tratamentos, vitaminas, várias coisas, você vai resolver isso aí. A queda de cabelo do emagrecimento, ela é um caminhão na ribanceira. Não tem como você parar, né? E assim, as pessoas falam, mas eu vou usar polivitamínicos, os polivitamínicos melhoram e tal. Infelizmente, assim, a gente usa polivitamínicos, mas não tem aquela evidência científica de que vai parar a queda de cabelo, né? E a gente pode associar muitas vezes o minoxidil. Esses dias eu peguei uma inteligência artificial, que chama Open Evidence, que é uma inteligência artificial que ela lê os artigos científicos, então ela mostra para você o que Dentro da realmente ciência tem mesmo. evidência científica, porque hoje a gente é inundado de um monte de coisa para É. cabelo, né? Toma isso, passa aquilo, e a gente não tem essa evidência científica, né? E não tem estudo científico, é o achômetro de alguma indústria ou de algum influencer aí. E aí as pessoas vão seguindo e vão tomando aquilo como verdade. Então, o Open Evidence falou que a única medicação que teoricamente seria interessante seria o minoxidil, que tem mais estudos, né? Então, se o seu cabelo tá caindo, minoxidil. Agora, em relação ao mega hair, né? Então, tudo depende do mega hair. Então, se o mega hair ele dá muita tração, a gente tem o que a gente chama de alopecia de tração, e que acontece quando você puxa demais o cabelo, né? Quando você prende muito o rabo de cavalo, né? Que agora está muito na moda usar aquele cabelo bem para Bem trás, com rabo de puxado. cavalo. Então, isso aí pode fazer uma alopecia aqui nessa região. E aí, o mega hair, ele funcionaria desse jeito. E aí, também, outra coisa que é importante é como você retira o mega hair, Uhum. né? Porque se você tem uma técnica em que você cola aquele cabelo e aí você tira e o cabelo vai junto, É. realmente você vai ter um problema com mega hair. A Então, manutenção, ela é super importante, realmente, isso que você falou, né? A gente até trabalhou há 10 anos atrás com uma técnica que, na manutenção, é super complexo a retirada. Então, a gente tinha que ter assistentes para poder trabalhar. Ou até mesmo quando a gente estava manuseando, a gente percebia que vinham alguns fios que não deveriam sair do cabelo. E aí a gente parou com essa técnica realmente, porque é importante você ter o cabelo evoluindo. Melhorando, não diminuindo, não estragando, né? Porque a gente quer essa cliente
o tempo todo. Eu me lembro de um dermato até que me indicou uma cliente para colocar o Mega Hair, que ele falou assim que é, ela esqueceu tanto de que ela não tinha cabelo e que ela vivia nessa busca incessante por cabelo e tomava todos os remédios e fazia todos os tratamentos e colocava o chapéu e fazia laser, acho que boné, né? Tem um boné de É, um laser, boné de laser. e fazia tanta coisa que parece que não desenvolvia pela quantidade de estresse e de expectativa que ela tinha. E quando ela colocou o Mega Hair, parece que a vida dela mudou tanto, ela relaxou tanto que os cabelos começaram a nascer. É difícil, né? Porque assim, a gente fala, não faz o Mega Hair, não usa Mega Hair, mas infelizmente tem paciente Que tem indicação, que né? tem indicação, né? E tem paciente que tem indicação de transplante capilar De também. transplante E às vezes o capilar. transplante capilar também não vai resolver o problema todo da paciente, né? E a gente tem hoje transplante capilar para mulheres. Fortíssimo, né? Para mulheres, os homens até mais forte por conta. Porque raspa o cabelo, né? Não que a mulher raspa o cabelo, mas existem técnicas também que não retiram, né? Não raspam o cabelo, Isso. mas são mais perigosas, né? Assim, acho que pode causar mais infecções. Então, o ideal é retirar aquela parte mesmo, deixar mais baixinha. A mulher consegue preencher com esse cabelo que vem de cima, mas o homem raspa logo a cabeça, é mais fácil. Na verdade, a E gente aí tem uma vocês. técnica hoje, né, que chama FUE. Eu não faço transplante de cabelo, mas tem meu sócio Luiz que faz. E ele usa essa técnica, né, que é uma técnica que você vai retirando os fiozinhos separadamente, porque antes tirava uma tira de cabelo e aí ficava aquela cicatriz na região occipital do paciente, né, aqui atrás. Só que hoje não faz isso mais. Fio por fio, né? Hoje faz fio a fio e a gente faz micropunches, na verdade. Então tira pouquinho o cabelo, vai tirando os cabelinhos, vai separando e vai implantando aqui. Aí com isso você não tem mais aquela cicatriz horrorosa que se tinha antigamente e fica um resultado super natural. Eu vejo assim bons resultados, realmente. Estou super feliz. É isso que a evolução, né? A tecnologia vai trazendo pra gente, fazer com que a gente fique cada vez melhor, encontre nossas melhores versões, que a gente sinta melhor, né? Porque daí você consegue trabalhar melhor, você consegue ter um relacionamento melhor com a sua família, com tudo, porque esse desenvolvimento pessoal, de você se entender, né? Você estava falando da pessoa não se reconhecer no espelho, muita de a gente também saber quem nós somos, né? A identidade que a gente tem, a personalidade que a gente tem, porque senão, bombardeado pela internet, pela influência dos amigos, É. pelo nosso trabalho, a gente no final tá precisando de tudo. Agora pensa o seguinte, faz de conta que a paciente já usou minoxidil, já fez um monte de coisa, tá usando finasterida, dutasterida oral, né, no couro cabeludo aqui, tudo, tanto homem quanto mulher. E de repente não quer fazer um transplante. Tem aquelas perucas também, né, que estão naturais agora. As laces. Chama laces. Tem as laces que são extremamente reais. E a gente tem vários artistas que usam, Mas não né? fica aquela demarcação daquele plástico aqui? Não é um plástico. A lace de extrema qualidade, como por exemplo as que a Beyoncé usa, né? As que a gente vê, inclusive no Brasil, a Anitta. Não que a Anitta viva de lace, mas ela aparece de vez em quando com alguns cabelos. É praticamente imperceptível. Elas têm como se fosse um tule aqui na base, e esse tule, quando você passa a maquiagem junto com o silicone, né, que vem, é imperceptível, é um caminho excepcional. Mas além da lace, que é uma peruca total, existem os topos, que você pode colocar só nas regiões onde você tem uma importância maior de perda de cabelo, conectada ao restante dos seus fios. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com uma cliente que está numa segunda fase de quimioterapia. Na primeira fase, teve que raspar todo o cabelo, porque caiu tudo, mas agora não caiu tudo. É um estudo novo, onde 20 pessoas vão tomar o placebo e outras 20 a outra parte do medicamento. E ela foi selecionada para esse experimento no Araújo Jorge, onde não cairá tanto o cabelo. Essa é a principal expectativa desse estudo. E de fato está caindo só a metade. A gente olha para ela, vê que tem menos cabelo, mas como ela é cacheada, ficou com uma sensação de ainda ter bastante cabelo. E ela pediu para uma pessoa, inclusive aqui em Goiânia, fazer um topo de cabeça, que são pequenos pedaços de próteses, né? Que ela vai colocando ali, como se fossem uns tic-tacs. Então, existe várias outras maneiras, realmente. Não, e além disso, tem uma outra coisa que eu oriento muito para as minhas pacientes, que é a fibra capilar.
que, assim, de nome comercial, a gente tem o Topic, mas existem várias outras, que é como se fosse um pozinho que você Pozinho, coloca aham. e que, por exemplo, tem paciente minha que não sai de casa, que é calva, mas não está na fase ainda ou não quer fazer o transplante, mas que usa para diminuir um pouco aquela risca que a gente tem aqui no Claro, orelha. né? Aham. Exatamente. Ah, maravilha, é ótimo. Max, a gente sabe que o Alisson, né, que é seu marido, ele fez a cirurgia bariátrica, tem 1 ano isso? Fez 1 ano e 9 meses, mais ou Tá. menos. Então, assim, ele emagreceu muito, né? Então, eu queria que você falasse para mim o que que você achou que teve mais impacto, tanto na pele, flacidez, cabelo, rosto. O que que você achou em relação à cirurgia bariátrica dele? O Alisson perdeu 60 quilos, então foi realmente uma quantidade de peso bem importante. E com isso também, a gente até tinha uma expectativa de que talvez ele ficasse com muito mais flacidez, pelo tanto de peso, né? Pela quantidade de peso. Tanto o médico dele quanto a gente imaginou que de repente ele precisasse fazer muita reparação. Mas por ser mais jovem, por ser homem e tal, e ter uma estrutura de pele, de corpo muito boa, ele teve sim uma uma flacidez bem visível, assim, principalmente no rosto, né? A gente percebeu, porque quando a gente tá mais gordinho, né? É o que o preenchimento faz, estica tudo e a gente fica liso ali, né? Então ele teve uma perda de peso e que ficou importante, algumas linhas que antes ele não tinha. E aí até a Maíra começou a cuidar dele, já fez uma diferença gigantesca, que é o que ela estava falando, né? De estimular esse colágeno, porque a pele foi esticada e voltou para uma região. E agora vai fazer todo esse cuidado, esse tratamento. Mas uma coisa que a gente percebeu muito foi que com o emagrecimento, os ângulos dele, ainda que com as rugas, né? Com a pele eh, mais flácida, os ângulos dele ficaram muito mais em evidências. Então, muitas vezes a gente acha que as pessoas estão todas preenchidas, porque aí todo mundo perguntava: você mexeu no rosto? Nossa, você fez alguma coisa no rosto? Chamou Aham. muito mais a atenção o formato de rosto dele, que é esse formato da moda que a gente fala, que é um rosto bem quadrado. Ele ficou com essa profundidade aqui, né? Que a gente usa outra forma ali para poder fazer e tal. Então, as pessoas acabavam que visualizavam mais o formato e Uhum. perguntavam se ele tinha feito tudo isso, porque parece que esse rosto é muito feito, que é o que você estava falando do meu, né? Que todo mundo É, pergunta. Mas isso. uma coisa que a gente percebeu muito foi realmente que com a perda de peso, as pessoas ficam com uma sensação de mais envelhecida, né? De mais enrugada. E É. acho que isso foi uma coisa que a gente viu bem. Então, assim, no caso do Alisson, o que a gente viu é que, como ele tinha esse emagrecimento muito importante, a região submalar dele, a bola de bichar, tudo foi embora, né? Então, ele tá com o rosto muito, muito magro e com um ângulo muito bem desenvolvido, o ângulo Aham, mandibular. aham. Isso é ótimo, o ângulo mandibular é muito bom, mas essa região submalar que ele perdeu, apareceram rugas muito finas aqui. Então, toda vez que ele ri bastante, já aparecem Marca mais essa é o que a região. gente chama de rugas de Wi-Fi ou rugas de acordeon. Então, naquele paciente que tem o rosto magro, muito magro, que é o caso dele, então a gente vai fazer o quê? Vai fazer bioestimulador nessa região, porque a gente quer um leve volume, mas a gente quer colar a pele e diminuir essas rugas finas. Então, aí o bioestimulador de colágeno, ele serve não só para melhorar as rugas finas, ele serve não só para melhorar a qualidade da pele, mas também para dar aquele discreto volume. E no caso dele, uma seringa não adianta nada. Infelizmente, a gente tem que aumentar o número de seringas. E no corpo, o que que acontece? A gente também tem a flacidez, que é importante a gente também fazer o uso do bioestimulador de colágeno. Eu gosto muito, por exemplo, principalmente para braço, fazer o Sculptra, fazer o bioestimulador e junto fazer o Morpheus. Eu vejo que as pessoas falam muito bem do Morpheus para corpo, dentro do salão. Não que o rosto seja ruim, mas assim, o comentário é que fez no corpo e foi surreal. Em relação à comparação de quando faz no rosto. Ah, foi bom. Mas aí, quando faz no corpo, nossa, eu amei. Eu achei que aqui atrás mudou demais e tal. Acho que o Morpheus é uma coisa que a gente ouve muito em relação a corpo. Isso. Não, eu acho que para o rosto funciona muito bem também.
Mas uma coisa legal dessa questão da história do Alisson é que a cirurgia bariátrica, o paciente, ele tem que fazer exatamente como as canetas emagrecedoras. Então, se você está planejando cirurgia bariátrica ou se você está planejando fazer a caneta emagrecedora, faça o bioestimulador antes. Já faz antes, Faz então. antes, porque como o bioestimulador ele demora 2 meses para fazer efeito, e aí o efeito máximo dele é ali 6 meses, 1 ano, então a gente vai ter uma dificuldade muito grande, Ah, né? Então o gente. impacto da sua imagem vai ser bem menor. Então, a dica, né, que a gente tinha pedido daquela hora, além da questão nutricional, é de você fazer antes. Olha, que legal, achei super interessante. Então, Exatamente. porque é uma crescente, a gente está vendo que além do Monjaro, tem outros medicamentos que estão vindo aí agora, né? E a bariátrica é uma outra indicação, são para pessoas que já tentaram de tudo, não conseguem, estão doentes mesmo, que a gente também percebe e é comprovado que a obesidade é uma doença mesmo, né? Eles não conseguem pensar assim, eu vou acordar e vou malhar, e não vou comer. É totalmente diferente, realmente, a maneira psicológica ali de agir. E então, eu acredito que seja, assim, uma coisa que vai continuar. Então, cuidar antes, né? Fazer Não, esses sabe o que eu lembro? Eu bioestimuladores lembro de você antes. falando que você tinha ido para a Europa com o Alisson e que vocês comeram as mesmas coisas, você não engordou nada e ele engordou 8 quilos. Ou talvez eu comia mais, eu me lembro disso. Foi um período, apesar de nós sermos casados, há mais de 10 anos, a gente ficou mais de 20, acho que 25 dias juntos. Então, acordava e durante o dia inteiro juntos, né? Que durante o casamento você acorda, vai pro trabalho e tal, você não fica 24 horas com a pessoa. E a gente ficou mais, acho que 25 dias, foi uma viagem que nós fizemos juntos. Então eu percebia isso, que ele comia menos que eu, né? E acabava acumulando mais, né? Acabava tendo realmente um pouco mais. Eu falava, gente, mas que coisa estranha. Porque tem esse preconceito de que o gordinho, ele come tudo, ele tá comendo muito mais, né? E eu via que não. Então eram questões muito maiores ali do que realmente só a comida, né? Então, obrigada, queria agradecer muito a sua presença aqui e dizer que se existe algo nessa conversa que a gente tem que deixar claro é que a beleza ela não é uma urgência, não é a moda do mês, né? Ela é definitivamente não é fazer tudo o que parece na internet, que está na rede social. A beleza é uma leitura, é um critério e você tem que escolher bons profissionais para respeitar esses limites, né? Assim como o cabeleireiro tem que respeitar o limite, o maquiador tem que respeitar o limite, entender seu rosto, o dermatologista também. Então, esses procedimentos todos que nós temos em comum, né? A gente tem que conversar bem com o profissional que está nos atendendo e a gente não deve transformar você em alguém que você não se reconhece no espelho, porque hoje o natural está cada vez mais na moda. Então, quando existe uma falta, né, de senso, sobra um exagero. E quando existe a escuta, a ciência e o planejamento, então muitas vezes eu lia vários artigos científicos e falava para o Max, isso não é o que está escrito, que parece que a gente está meio fora da moda, mas na verdade não, a gente tem que seguir a ciência do jeito que ela é, que até para estética a gente tem que ter ciência. E se esse episódio aqui te fez pensar de uma forma diferente sobre a beleza, compartilha com alguém que também consome estética todos os dias nas redes sociais, porque no fim a beleza feita ela não grita, ela sustenta. Ai, que coisa boa, é exatamente isso, eu compartilho dessa opinião, queria agradecer também, é uma honra, aliás, né, dividir esse podcast com você, que eu admiro bastante, que fala a mesma língua que eu, e dentro do salão, nós também trabalhamos com isso, quando as pessoas querem exageros, quando elas querem rupturas, eu tento de uma forma muito educada mostrar qual é o caminho da harmonia, qual é o caminho da beleza vista de uma forma mais comercial e duradoura, que faça sentido para você. Muitíssimo obrigado, foi muito bom realmente estar aqui. Obrigada, obrigada mesmo.